Que Deus te abençoe farta e poderosamente nessa oração do dia de hoje. Na oração do dia de hoje eu tenho uma palavra poderosa para o teu coração. E logo após eu gostaria de estar orando por você, com você, declarando e ministrando o cumprimento das promessas do Senhor na tua vida. Porque você tem promessa. Oh, aleluia! Você crê no poder da promessa de Deus na tua vida? Eu já posso visualizar aí um glórias a Deus, um amém, uma palavra, uma frase escrita: cheguei, meu pastor, para tomar posse da minha vitória, para tomar posse da minha bênção, para a nossa rotina espiritual, para a oração do dia, para Deus cumprir as promessas dele na minha vida. Glórias a Deus! Talvez hoje seja o dia de cumprimento de promessas na tua vida. Você crê? Eu quero orar por você. Eu quero ministrar o favor dos altos céus sobre a tua vida. Então já entra nesse vídeo dando a sua curtida, o seu like, se inscrevendo no canal, clicando no sininho de notificação em todas, fazendo o seu pedido de oração lá nos comentários. Glórias a Deus, bendito é o nome de Jesus. Fica até o final dessa mensagem, dessa palavra, porque eu tenho algo muito profundo para te entregar. Estamos aqui debaixo dos dons proféticos e das divinas revelações. E eu quero te entregar tudo pelo Espírito Santo. Então vai tomando posse, vai se alimentando da palavra de Deus e logo em seguida nós vamos levantar um clamor para que você tenha um dia de vitórias, um dia extraordinário, um dia pleno, guardado, protegido, abençoado pelo Senhor. Você crê? Em nome de Jesus Cristo. Você tem uma promessa de Deus. Nós temos promessas estabelecidas por Deus na nossa vida. E eu tenho uma verdade para te entregar. Quem te prometeu, garante. Quem te prometeu é fiel para cumprir. Deus não muda, Deus não erra. E tudo aquilo que ele fala, ele cumpre. Porém, aí que está o X da questão. Porque muita gente questiona. Muita gente se pergunta, por que a promessa não se concretizou na vida de fulano, de Beltrano? Eu conheço uma pessoa que tinha promessas, mas ela partiu sem que as promessas se cumprissem na vida dela. Por quê, meu pastor? Por que isso acontece? Porque algumas promessas não acontecem na minha vida. Porque algumas promessas ainda não aconteceram na minha vida. E, em primeiro lugar, que você deveria saber pela fé, é que se você está escutando esse vídeo, é porque Deus tem promessas para cumprir na tua vida. E o Espírito Santo de Deus marcou esse encontro com você para falar contigo, a fim de que você venha tomar posse de suas promessas nesse tempo. Porque tudo aquilo que Deus te prometeu, ele é fiel, poderoso e ele quer cumprir. Ele quer engrandecer o nome dele na tua vida, na tua história. Porque o teu testemunho, a tua vitória, engrandece e louva o nome do Senhor. Aleluia! Bendito é o nome de Jesus e você vai conseguir. Você vai chegar do outro lado. E é isso que nós precisamos entender, à luz da palavra do Senhor e pela fé. Que quem te prometeu, garante. Mas entre a palavra e o cumprimento da promessa, existem princípios. Entre a palavra que Deus te entregou a você tomar posse da promessa, no meio, existem princípios que nós devemos seguir, que nós devemos praticar, que nós devemos nos lançar à luz da palavra do Senhor. A Bíblia tem resposta para tudo. É o guia, a bússola, luz para os seus pés, luz para os seus caminhos. E é por isso que se faz necessário você entender e compreender a palavra do Senhor, porque Deus vai guiando os seus passos, Deus vai te conduzindo. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Você não vai ficando no escuro, mas a luz de Deus se manifesta a fim de que você caminhe rumo aos propósitos, rumo ao cumprimento dos propósitos na tua vida, amém? Glórias a Deus, e você tem promessa, e vai chegar, vai tomar posse dessa promessa, mas você precisa praticar algumas coisas para que isso se torne uma verdade absoluta na tua vida. Um exemplo, a Bíblia diz,
Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias de vida aqui nessa terra. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonga os dias de vida aqui nessa terra. Só que tem gente que questiona. Ah, não, eu não tenho afeto com meu pai. Não, minha mãe é muito ignorante. Não, sabe, minha mãe e meu pai me desprezam. Aconteceu isso no passado. Não tem como eu honrar. Eu quero viver a minha vida. E talvez tenha alguém que possa até justificar essa palavra com coisas que aconteceram no passado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Princípios valem mais do que sentimentos. Talvez o seu sentimento é um sentimento ruim a respeito ao seu familiar, ao seu pai, à sua mãe, sabe? Algum tratamento, alguma coisa que aconteceu no passado, e você não quer dar a devida honra por essa ferida, por essa dor, por esse tratamento ruim que você teve na infância. Enfim, estou só aqui conjecturando e exemplificando para que você possa entender. Mas o princípio da palavra nos diz, nos revela, se eu quero chegar em um destino, em um propósito, ter uma vida longa, eu preciso honrar o meu pai e a minha mãe. Outro exemplo, você quer prosperar, você quer ter uma vida farta, você quer viver a plenitude, você quer comer o melhor dessa terra, você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade. A palavra do Senhor nos revela, é um princípio. Se você me ouvir, se você me obedecer, diz o Senhor, você comerá o melhor dessa terra. Aleluia! Tá entendendo? Que talvez você tenha uma promessa, mas entre a promessa e o cumprimento dela, existem alguns princípios que devemos executar. É como a palavra diz lá em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento nela. Depois, provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não entregue para você tamanha medida, algo sobrenatural, grandioso, em um lugar que você não tenha nem como armazenar. Ou seja, a multiplicação, a honra, a provisão, quando você se torna fiel a um princípio. Lógico que existem pessoas que vão falar, mas fulano, beltrano não segue esse princípio e a vida deles dá certo, acontece. Sim, a Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. Se o camarada ou a mulher acorda às 5 horas da manhã, volta para casa meia-noite, trabalha muito, estuda muito, corre atrás, ele vai colher os frutos do seu penoso trabalho. Porém, a grande diferença é que a palavra de Deus diz que o meu justo eu dou até enquanto dormem. Aleluia! Aos meus amados eu dou até enquanto eles dormem, sabe? Sabe o que você ter a proteção, você ser blindado pelo Senhor, você conquistar, mas você conquistar e ao mesmo tempo não ter perda, você conquistar e você ter segurança, você ter paz, você ter alegria, você ter tranquilidade, porque tem gente que tem muita condição, mas que não pode sair na rua ele sozinho. Tá entendendo? Ela tem muita condição, mas ela não tem tempo para se divertir com os seus filhos, para passear. Está sempre atarefada, cheia de compromisso. Ela fica para lá e para cá, vigiando para cima e para baixo. Não tem umas férias com seus filhos, com a sua família. Tá entendendo? Ela tem muita condição, mas ela vive de hospital em hospital, com um problema aqui, com um problema ali. Ela resolve um problema, já acontece outro. Você está entendendo? A vida abundante, a plenitude que Deus está falando para você é algo completo da parte dele, que vai suprir, que vai abastecer a área que você necessita. Princípios, para que promessas gloriosas aconteçam, se manifestem na nossa vida. Quer ver um outro princípio? Crer no Senhor Jesus, crer no Deus Todo-Poderoso e seja batizado. Então será salvo. Tem gente que quer ser salvo, mas não quer crer. Tem gente que quer ser salvo, mas não quer se batizar.
Eu não estou dizendo que se você vai ser batizado ou não, isso vai impor sobre você, vai te dar o selo da salvação, a garantia da salvação. Mas a garantia da salvação está no princípio de você crer. Mas a palavra do Senhor nos revela que se eu creio, então por que não me batizar? Porque o batismo é o símbolo público do arrependimento, que eu me arrependo dos meus pecados. Então eu morro para esse mundo para viver para Cristo, para viver para Deus. Então se eu quero ser salvo, eu preciso crer em Deus. Eu preciso me entregar totalmente ao Senhor. Está entendendo a lógica dos princípios de Deus para que as promessas do Senhor se concretizem, se manifestem na nossa vida? Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você já foi abençoado. Talvez a bênção do Senhor está na sua vida. Talvez você já é a própria bênção. Só que o cumprimento dessa promessa, dessa bênção, às vezes está em algum lugar, em alguma pessoa. E você precisa estar lá para que o milagre aconteça na sua vida. Deixa eu te dar um exemplo. Abraão era a própria bênção, o pai da fé. Mas se fez necessário Deus arrancar ele da casa da sua família, da sua parentela e levar ele para uma localidade, para Deus entregar revelações gloriosas e entregar a bênção de Deus na vida dele. Um outro exemplo, Davi estava nas malhadas, no campo. Só que Deus precisou levantar o profeta Samuel para tirar Davi daquele lugar. Às vezes Deus levanta anjos, levanta pessoas para despertar a mim e a você que você precisa tomar decisões em algumas áreas. Você precisa caminhar. Talvez a sua bênção está em outro lugar. Talvez a sua bênção está até em você se mudar de casa e morar na casa da esquina. Um exemplo. Às vezes é um trabalho, é uma porta, é uma oportunidade, é um negócio que você vai fazer, é uma pessoa que você vai conhecer. Talvez a sua bênção está no seu casamento. Está nessa pessoa que você escolheu para se casar. Talvez a sua bênção vai ser um lugar que você vai morar. Então você precisa estar conectado com Deus para saber o que Ele deseja fazer para que o cumprimento dessa promessa se estabeleça na sua vida. Então você vai marchar, você vai caminhar para que isso aconteça, para que as promessas do Senhor se cumpram na tua vida e você vai seguir alguns princípios. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Você consegue compreender? Veja que Deus tinha uma promessa para José. Deus dava sonhos para ele. Ele podia contemplar através dessa visão sobrenatural o que Deus poderia fazer na vida dele. Mas o cumprimento da promessa de Deus na vida de José estava lá no Egito. Então Deus permite toda aquela situação de dificuldade, de luta, de dor, de injustiça, para promover o milagre maior na vida de José. Talvez você não está entendendo o processo, mas às vezes o processo faz parte. Deus queria muito abençoar Daniel, mas precisou tirar ele de onde ele estava e para ele ir para a Babilônia. Quando Daniel estava na Babilônia, ele foi fiel a Deus. Ele passou por aquele processo e Deus entregou honra. Deus fez ele se tornar governador de 40 províncias. Deus deu uma sabedoria sobrenatural, uma autoridade naquele lugar. Deus vai te levantar, mas você precisa entender que algumas atitudes, algumas posturas, você precisa tomar pela fé para que essa promessa aconteça na tua vida. Veja que Ruth precisou sair de Moabe para ir para Israel. A bênção dela estava naquele lugar. Jacó era abençoado por Deus desde o seu nascimento. Existia uma promessa a respeito da vida dele. Mas sabe, ele fez aquela coisa com o irmão, enganou o irmão, enfim, precisou o irmão dele começar a perseguir ele para ele ter que sair foragido daquele lugar, porque Deus tinha um encontro marcado com ele. Estou todo arrepiado, lá em Betel. Oh, aleluia!
um encontro com Deus lá em Betel. E depois ele passar a se tornar o grande Israel de Deus, o poderoso Israel de Deus. Aleluia! Quando Deus quer cumprir promessas na sua vida, ainda que você esteja limitado, paralisado, trancafiado, se Deus quer fazer, se necessário for, Ele te arranca dessa situação. Mas seria bom que você enxergasse pela fé e já começasse a caminhar rumo às promessas do Senhor para tudo aquilo que Ele vai fazer na tua vida. Moisés nasceu com um plano, nasceu com promessas, e a promessa dele é se materializar lá no Egito. Mas por obra da carne, pela revolta que se acendeu dentro dele, ele fez uma besteira e teve que sair. Ficou no deserto, mas Deus chama ele novamente para voltar para o propósito, para o cumprimento da promessa, que seria no Egito, Deus arrancar aquele povo com mão forte rumo a Canaã. Mas o início do processo seria no Egito. Às vezes a gente é assim, a gente se desvia do processo de Deus. E às vezes o processo de Deus está em uma empresa que a gente trabalha, às vezes está em um relacionamento, às vezes está em uma pessoa, em uma sociedade, em um ministério, em uma porta que Deus abre. Tá entendendo? Em um profeta que Deus levanta, em uma palavra. Entenda os desígnios de Deus. Cumpra a palavra do Senhor e você terá vitória. Amém? Quer conquistar, quer prosperar? Ouça a palavra de Deus, pratica, obedeça, seja fiel. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Ore, creia na cura, creia no milagre, creia nas promessas do Senhor Jesus e a tua vida será uma vida de vitórias. Quem crer, verá a minha glória. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Nesse botãozinho vermelhinho aí embaixo. É de graça, não custa nada. Vai aparecer um sininho do lado, você clica em todas. Se você quer se tornar um anjo de Deus, uma coluna desse ministério e quer se tornar membro, colaborar, ajudar com esse ministério, só clicar nesse botãozinho azul aí, ó. Clica no botãozinho azul e se torne membro. Que Deus te abençoe, farta e poderosamente. Vamos falar com Deus. Para te recordar, nós estamos no propósito da oração do Salmo 91. 7 dias orando o Salmo 91. Se já fez hoje, toma posse da tua vitória. Se não fez ainda, ouça a oração até o fim e eu creio que Deus vai te abençoar tremendamente. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai de amor e de misericórdia e de graça, muito obrigado por todas as tuas promessas. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por todas as tuas revelações, Senhor. Obrigado por todas as pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Obrigado pela direção, pelo alvo que devemos prosseguir, marchar, caminhar rumo à vitória, rumo ao cumprimento dos propósitos, meu Pai. Fala conosco, fala com o teu povo, direciona eles para o teu propósito. Que eles venham obedecer, que eles venham entender e compreender a revelação da tua palavra. Praticar, caminhar, marchar, se aperfeiçoarem a cada dia no nome de Jesus e experimentarem, Senhor, o teu favor, a tua glória e as vitórias incontáveis na caminhada, Senhor. Abençoa nesse propósito, Senhor. Abençoa nesse processo. Abençoa na caminhada. Meu Pai, entregue em nome de Jesus promessas para aqueles ainda que não receberam, que não tomaram posse. Fala com teu povo, entrega vitória, abre portas, lança por terra todo problema, toda injúria, toda dificuldade, toda ação do inimigo e traz a vitória nessa oração do dia. Na oração do dia de hoje, faz um milagre sobrenatural na vida de todos aqueles que nos seguem e nos acompanham. Das minhas ovelhas, de cada membro, de cada inscrito e de cada pessoa que está visualizando e ouvindo essa oração. Que Deus te abençoe. Te aguardo para a oração da noite às 6 horas e a oração da meia-noite. Graça e paz. Tenha um dia de vitórias em nome de Jesus. Amém.